O tema de hoje aqui no programa Escola Bíblica é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem sido perseguida pelo dragão, a mulher vestida de sol perseguida pelo dragão de 10 chifres e 7 cabeças. Muito estranho. Tudo isso você vai acompanhar agora aqui no Escola Bíblica na Novo Tempo, no Apocalipse e Revelações de Esperança. Não sai daí, conheça hoje mais uma vez, mais um episódio, um capítulo e uma informação sobre qual é a Igreja de Deus no Apocalipse. A gente volta já. E a gente começa a Escola Bíblica de hoje com a seguinte pergunta: Deus tem uma igreja? Será que Deus tem uma placa de igreja? Ou será que não importa qual seja, o importante é você se dizer filho de Deus, buscar a Deus de todo o seu coração? O que Deus espera de nós? Será que Deus tem um povo? Nós começamos ontem falando um pouquinho sobre as características da igreja. A igreja pode ser tanto interpretada biblicamente como nos dias de hoje, como um povo, como pessoas reunidas dentro de um templo. Pode ser conhecida também como uma pessoa, eu, você, somos uma igreja, o indivíduo, o templo de Deus, do Espírito Santo. Ou a igreja pode ser também uma estrutura física, um lugar de adoração. E, além disso, de uma maneira mais ampla, nós estamos estudando essa semana sobre a Igreja de Deus, uma abordagem entre o povo de Deus ao longo da história. Lembra que a gente está estudando aqui no Apocalipse e Revelações de Esperança? Nós já falamos sobre a igreja, o povo de Deus ao longo da história, permanecendo fiel a Deus. É isso, nós continuamos. Chega o último momento da história e a Igreja de Deus, o povo de Deus, vai ser perseguido. Ainda essa semana, a gente vai estudar um pouquinho sobre quais são as características da Igreja de Deus, do povo de Deus, ok? E a gente vai tentar se identificar cada vez mais. Mas ontem, nós começamos com o primeiro tema, falando sobre a Igreja de Deus, apresentando a realidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas entraram em contato com a gente, entram em contato falando de suas denominações, suas crenças, e a gente volta a perguntar, será que essa não é de Deus? Será que o importante realmente é a gente estar vinculado à Bíblia? Tudo isso a gente vai entender um pouco mais hoje aqui, tá bom? Mas antes eu quero lembrar você que você pode entrar em contato com a gente para pedir o seu estudo bíblico, o seu guia de estudos. É uma escola, é uma aula aqui, o Escola Bíblica. E eu sempre reforço aqui no Escola Bíblica, todos os dias, que você pode pedir gratuitamente o nosso guia de estudos agora, tá bom? Faz o seguinte, está assistindo o programa agora? De que lugar do Brasil que você é? Pega o seu celular agora, faz esse favor para a gente e para você também, entre em contato com a Palavra de Deus, manda um WhatsApp para esse número que você vê na tela aí, pode anotar com calma, tranquilo, 981001615, e a gente vai estudar junto o capítulo 14 hoje, exatamente sobre a Igreja de Deus. Se você perdeu o estudo de ontem, entre no nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Até o final dessa semana a gente vai ter os 4 estudos. Sabe por quê? Porque você que está acompanhando pela primeira vez, eu já quero fazer um convite, porque esse programa é ao vivo de segunda a quinta-feira, 8h30 da noite, tá? Estamos juntos aqui pela graça de Deus, até agora Deus permitiu que estivéssemos juntos aí durante esse período de tempo, nessa temporada aí, durante essas 14 semanas. E eu quero convidar você também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Mande os nossos abraços aqui, eu vou fazer questão de mandar um abraço para você também. As nossas redes sociais é o Instagram, @Escola Bíblica NT, ou o Facebook também, Escola Bíblica NT. Vou aproveitar e mandar alguns abraços aqui, a produção mandou para a gente. Deixa eu encontrar bem rapidamente aqui. A Evaniele Araújo, ela é de Caxias das Aldeias, da Aldeia Alta, no Maranhão. Evaniele, Deus abençoe todos os maranhenses aí. Aliás, também o Samuel Lima de São Luís entrou em contato com a gente também. A Edneuza Viana de Fortaleza, está aí o Norte e o Nordeste sendo bem representado aqui. O José Benedito de São Paulo, a Ana Beccari de Sumaré
e a Maria Hilda de Souza, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Vamos fazer o seguinte, um abraço para o Rio de Janeiro, para Teresópolis. Nós recebemos abraços aqui do pessoal do Sudeste, do Norte e do Nordeste. Se tiver alguém do Centro-Oeste assistindo a gente aí, ou também do Sul do Brasil, a gente aguarda o seu contato pelas redes sociais, tá bom? Vamos começar estudando o tema de hoje, muito importante, e eu estava pensando um pouquinho sobre ele, mas depois da oração a gente volta a conversar e estudar o tema mais do que especial. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro, por mais esse programa ao vivo e pelo convite que o Senhor tem feito a nós para nos declinarmos a Tua palavra a cada dia. Ajude com que essas pessoas tirem tempo, busquem a Tua palavra, se intensifiquem em entender qual é a Tua vontade e privilegiem o estudo da Bíblia em qualquer lugar e a qualquer momento também. Pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a você por estar aqui. Você poderia estar assistindo qualquer outro momento ou canal, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas que bom que você escolheu estudar a palavra de Deus. É um sinal que de alguma maneira Deus quer falar comigo e com você. Eu recebi duas informações bem interessantes hoje que eu queria repartir com você para a gente introduzir o nosso tema e a gente vai fazer questão de abordar do começo ao fim o que a gente preparou hoje aqui. Eu estava assistindo, ou melhor, ouvindo uma rádio ao vir para Novo Tempo e alguém dizendo assim, né? Imagina, você já ouviu isso, já percebeu, ou você frequenta uma denominação assim. Uma mulher, ela gastou mais de R$1.000 de táxi para levar um filho a uma igreja. E ela contando ali a experiência dela, chorando. E o filho dela, segundo os líderes religiosos daquela igreja, segundo ela também, havia sido curado. Ele não falava e começou a falar, não andava, começou a andar. E diante de circunstâncias e cenas como essa que você já viu na TV, já ouviu no rádio, ouviu falar, ou presencia na igreja, surge a questão, será que realmente Deus está em todos os lugares? Será que essa é uma demonstração clara de que Deus está agindo desde que a pessoa tenha fé? E uma placa de igreja adventista, batista, metodista, universal, católica, ou mesmo uma outra denominação que não tenha tanto vínculo com essas igrejas que eu falei, como o budismo, ou o espiritismo kardecista, ou o espiritismo que seja umbandista, será que a verdade se encontra lá? Estava conversando, uma conversa muito particular com a minha esposa esses dias, dizendo assim, olha, todas as pessoas de todas as religiões acreditam que a igreja deles, ou a religião deles, é a igreja verdadeira. Senão você não estaria nessa. Eu sou um pastor da igreja adventista. Mas esse programa ele tem o objetivo do quê? De levar a gente até a Bíblia. E que de alguma maneira a gente entenda uma coisa muito importante. Que, embora Deus tenha um povo em todos os lugares, existem algumas verdades bíblicas que é importante cada igreja seguir. E se você percebe que a sua denominação, que a sua crença religiosa, ela não segue alguns princípios que são essenciais na Bíblia, repense, tome uma decisão. Mas a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Nós começamos falando ontem sobre um tema bem interessante, sobre as igrejas, mas se você não estudou ontem, preste atenção que é um tema inicialmente desafiador para a gente. Nós fomos até o capítulo 12 do Apocalipse, e é lá que fala sobre a Igreja de Deus. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E ao voltar para o capítulo 4, que nós já estudamos aqui, a quarta semana, nós estudamos sobre esse tema, a maior de todas as guerras. Por que eu faço questão de apontar isso? Porque hoje, assim como desde o início, no Éden, no céu, existia um grande conflito, e hoje ainda existe um grande conflito entre o bem e o mal, entre a força de Satanás e o poder de Deus. No capítulo 4, nós estudamos sobre o grande conflito. No capítulo 5, nós estudamos sobre o grande resgate. Jesus, o resgatador, aquele que na cruz do Calvário trouxe a solução para o pecado, para o conflito entre o bem e o mal. E a gente chega então no capítulo 14, a gente começa a perceber que esse conflito continua. Nós estudamos sobre as 7 igrejas, o povo de Deus ao longo do tempo. E vai chegar um momento da história, e já está chegando, em que a igreja de Deus está sendo perseguida. E é isso que o livro do Apocalipse aponta para a gente. Ok? Consegui ser claro para você? Está comigo? Então vamos em frente aqui. Uma mulher, nós lemos no Apocalipse capítulo 12 acerca de uma mulher. Se você começar a ler a partir do verso 1, fala
essas características da mulher que nós estudamos ontem. Uma mulher vestida de sol. Aqui é uma representação, né? Sobre a lua. Está vendo a cena? Com 12 estrelas na cabeça. Essa mulher sentindo as dores do parto, grávida. E nós mencionamos aqui que essa mulher tem uma forte relação. Quando a gente vai estudar o livro do Apocalipse, nós não podemos esquecer de um princípio que a gente tem sempre mencionado aqui, é a questão dos significados proféticos. Já falamos ontem, eu reforço hoje. Essa mulher, e mulher na Bíblia é igreja, 12 estrelas na cabeça, ou na coroa, representam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, ela firmada nos princípios apostólicos. Uma mulher que está sobre a lua, que reflete a luz do sol, ou seja, ela está sobre os princípios do Antigo Testamento que levavam e apontavam Jesus, o sol da justiça, e ela brilha como o sol. É uma mulher que vive os valores de Deus, que é o sol, ou seja, é uma igreja fervorosa, a igreja de Deus. E ela dá à luz a um menino. E nós vamos acompanhar aqui para a gente entender um pouco sobre essa igreja. José e Maria foram avisados por um anjo e fugiram para o Egito. Você conhece a história de Jesus, José e Maria, cumprindo o que fora profetizado por Jeremias. A gente começa já analisando essa mulher do livro do Apocalipse à luz de José e Maria. Só que depois a gente vai ter que entender que isso se aplica profeticamente também. Em princípio, a gente olha e imagina o seguinte: qual é a mulher que deu à luz a um filho e que está sendo perseguida por um dragão, por Satanás? É claro que inicialmente a gente percebe que Maria, ela foi perseguida. Ela teve que fugir com José para que Jesus não fosse morto. Então, num princípio inicial, histórico, a gente entende que, de fato, Maria, ela inicialmente poderia representar a mulher. E é uma mulher grávida que deu à luz a um menino que havia sido perseguido. Só que quando nós vamos até o livro do Apocalipse, João faz o quê? Ele pega essa história, o princípio básico da interpretação, de aplicação no livro do Apocalipse, e ele aplica isso a um significado mais profundo, que é a mulher em profecia, que significa a igreja. A partir de então, a igreja de Deus começa a ser perseguida, a igreja que leva a mensagem de Cristo Jesus, e João intensifica isso. Então, por isso é muito importante a gente entender algo. Inicialmente tem a ver com Maria, mas hoje a igreja de Deus tem sido perseguida e o inimigo tem colocado a mão e tentado destruir. Por quê? Porque a igreja de Deus, o povo de Deus, ele tem que enfrentar as inverdades de tantas mentiras usando exatamente a palavra de Deus. Ontem nós mencionamos isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, porque o fato de você citar a Bíblia não quer dizer que você está de acordo com a Bíblia. Vamos em frente aqui. Eu quero mostrar para você mais uma imagem. Você está vendo essa mulher e está vendo um dragão. Se a gente continua lendo o capítulo 12, você percebe que essa mulher vestida de sol, ela é perseguida por um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Após o intervalo, eu quero estudar com você sobre essas 7 cabeças e 10 chifres. E a gente vai responder também essa pergunta: o que levou o dragão a perseguir a mulher? A gente vai entender o que é esse dragão, o que foi, e responder essa pergunta também, do seu guia de estudos, tá? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou ligue agora se você está acompanhando também a gente na reprise, 12h40 aproximadamente. Entre em contato pelo 12 21 27 31 21. Tem uma equipe aguardando você também, tá bom? Passe os seus dados e a gente vai enviar gratuitamente para sua casa o guia de estudos do livro do Apocalipse. A gente volta já. Voltamos com a Escola Bíblica, estudando o livro do Apocalipse, falando sobre a igreja de Deus. E a gente começou falando que existe uma mulher que daria à luz a um filho. No livro do Apocalipse menciona isso. É quando João pega
o princípio ali de que Maria teve a Jesus e ele pega esse princípio e traz para a realidade do Apocalipse profética, onde uma mulher tem a luz e dá a luz a um filho, e ele transfere isso profeticamente para a mulher, que é uma igreja. Da mesma maneira que Maria deu a luz a um filho, hoje a gente entende que a igreja, o povo de Deus, tem representado a Cristo Jesus. E esse povo tem sido perseguido ao longo da história. Eu mencionei que o livro do Apocalipse diz assim que algumas mulheres, ou melhor, que a mulher é perseguida por um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. O que são, ou quais são, o que representa essas 7 cabeças e 10 chifres? Se a gente vai ao longo da história, a gente percebe que Cristo Jesus, através do seu povo, ele foi perseguido por basicamente 7 reinos, que representam as 7 cabeças desse animal terrível e espantoso. Por exemplo, começou a ser perseguido Jesus, o povo de Deus, a partir do Egito. A igreja de Deus sendo perseguida pelo Egito. Lembra quando eles foram cativos, o povo de Deus, Israel? Depois os assírios, 2. Depois os medo-persas, depois os gregos, mas antes os babilônios, medo-persas, gregos e os romanos. São 6 reinos. Vou voltar para você. Egito, Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, gregos e romanos. Todos perseguiram a igreja de Deus. São 6 até agora. São 7 cabeças por quê? Porque Roma, inicialmente, ela era um poder político e ela se transforma num poder religioso e persegue a Jesus. Ok, essas são as 7 cabeças. Esses são os reinos que perseguiram a igreja de Deus e Jesus, consequentemente. E os 10 chifres? Olha como é que é interessante, a gente tem que analisar ao longo da história. A partir de Roma, alguns povos bárbaros que introduziram dentro de Roma também fizeram parte desse conglomerado de perseguição. Foram 10 reinos, vou mencionar pelo menos 3 reinos aí, os visigodos, os ostrogodos e tantos outros mais, os vândalos, que hoje se tornaram países da Europa, a França, a Alemanha. São reinos que fizeram parte, então, da Roma, que introduziram dentro da Roma, tanto política quanto religiosa também. Então, a gente percebe o seguinte, que quando a gente vê a mulher vestida de sol e o dragão, a mulher representa a igreja de Deus e o dragão, o inimigo de Deus, usando reinos para perseguirem a igreja de Deus ao longo da história. E a gente vai à pergunta de número 3 aqui. O que levou o dragão a perseguir a mulher? O que levou Satanás a perseguir a igreja? E a resposta se encontra em Apocalipse 12, versos 4 e 5. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Aqui está falando de Satanás, com seus anjos. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Qual foi o motivo, então, que levou o dragão a perseguir a mulher? Foi por causa do menino. O que leva hoje o povo de Deus a ser perseguido? O que leva o dragão a perseguir a mulher hoje? A gente vai para mais uma pergunta aqui. A pergunta é o verso seguinte, ou melhor, Apocalipse 12, 4 e 5 diz assim: E ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então a gente volta à pergunta: o que levou o dragão a perseguir a mulher? Perseguiu a mulher, a igreja, por quê? Por causa do filho, por causa de Jesus. Vamos analisar de forma prática hoje. O que tem levado a igreja de Deus hoje a ser perseguida? A gente vai entender as características dela ainda. Mas é porque ela serve a Jesus. Você acha que o inimigo de Deus ficaria feliz em saber que existe um povo hoje que segue os princípios de Jesus, que fala sobre Jesus, que prega sobre Jesus, que aponta Jesus como Salvador? Desde o início houve um grande conflito no céu. Quando Lúcifer olha para o Pai e olha para Jesus e fala assim: eu quero ser semelhante a Ele, a partir de então ele tenta destruir a Cristo. Ele tentou matar na cruz.
e vai tentar destruir a igreja que fala de Jesus. Vamos a mais uma pergunta aqui. Pergunta número 4 do estudo, ok? Você pode procurar aí, é o 14º capítulo. E diz assim, como Satanás não pôde destruir a Jesus enquanto ele esteve na terra? Isso é uma afirmação. Como ele não pôde destruir a Jesus, ele tentou, mas Jesus ressuscitou. O que ele fez com a igreja? E Apocalipse responde. Se ele tentou destruir Jesus, mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus reina hoje, o que ele tem tentado fazer com a igreja de Deus? Apocalipse diz assim, quando o dragão foi lançado à terra, quando Satanás veio aqui, começou a perseguir a mulher que deu à luz a um menino. E a gente vai aqui a um próximo verso que explica e ajuda a entendermos esse livro do Apocalipse. Mateus capítulo 10, verso 22. E por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. O que faz com que o povo de Deus seja perseguido? O que diz o texto? Jesus mesmo disse, olha, todo aquele que declarar o meu nome, ele será perseguido. Satanás hoje não conseguiu destruir a Jesus, mas ele tenta destruir a igreja de Deus. E isso nós entendemos através do capítulo 12 do Apocalipse. Será que dá tempo? Tem uma pergunta de um telespectador que chegou para a gente aqui. E é bom você enviar também, envie para a gente através das redes sociais, a gente está aguardando você, ok? A Luzimara Alves, ela diz assim, olha que interessante, se Deus é amor, por que ele escolheria uma única igreja? A gente fez questão de mencionar ontem, né? Se Deus é amor, por que ele escolheria uma placa de igreja? Olha, na verdade, Luzimara, vamos tentar analisar essa pergunta que chegou para a gente aqui. Eu diria da seguinte maneira, Deus é amor, ok. O fato dele ser amor ou não impede ele de escolher um grupo de pessoas para levar a verdade para outras pessoas. O fato de existir um grupo de pessoas que conhece e compreende as verdades bíblicas não faz desse grupo de pessoas melhor do que ninguém. Esse grupo de pessoas simplesmente existe para levar essa mensagem para as outras que não conhecem, que Deus ama da mesma maneira. Agora a pergunta que ela faz para mim é o seguinte, é uma placa de igreja? É uma placa de igreja? Eu quero mencionar para você porque mais cedo essa pergunta veio e eu faço questão de mencionar rapidamente alguns pontos bem detalhados aqui. A Novo Tempo ela é mantida pela Igreja Adventista. Eu sou um pastor da Igreja Adventista. Esses princípios aqui a Igreja Adventista acaba assimilando. Mas será que a Igreja Adventista diz que ela é a única igreja perfeita? Olha o que diz aqui uma declaração de relacionamento oficial da Igreja Adventista do ano de 99 e 2000. Diz assim, reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. Todas as igrejas que levantam o nome de Jesus podem ser usadas por Deus. Então, não existe exclusivismo. A Bíblia diz assim, eu não vou ler, mas João capítulo 4, verso 23, diz assim que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que guardam os princípios de Deus. E você pode ser um verdadeiro adorador. Agora eu quero reforçar uma coisa, se você sabe que você está indo numa igreja placa, numa igreja templo, que não guarda os princípios de Deus, vale a pena você continuar indo nessa igreja? Ah, porque eles falam da Bíblia, o inimigo de Deus falou sobre a Bíblia, nós falamos isso ontem. Em muitos momentos a gente tem que colocar no nosso coração uma decisão, e Deus lança para nós uma decisão hoje. Amanhã, nós vamos começar a ver as características que o livro do Apocalipse aponta de qual é o povo de Deus nos últimos dias. Quais são as características? Luzimara, então respondendo a sua pergunta, Deus é amor. Por que ele escolheria uma única igreja? Deus não tem uma placa de igreja. Deus tem um povo. E nós podemos entender da seguinte maneira quando nós estudamos a Bíblia. Um povo visível e um povo invisível. Uma igreja visível,
Uma igreja que nós podemos ver que segue as vontades de Deus, mas existe uma igreja invisível. Uma igreja que é chamada não como placa, né? Mas uma igreja universal, uma igreja que envolve todo mundo, de pessoas que estão em todos os cantos, em todas as igrejas, que são fiéis a Deus e que no momento certo elas dirão, olha, eu busco a Deus e se a minha igreja ensina alguma coisa que não é o que Deus ensina, eu quero sair dessa igreja e buscar o caminho da verdade bíblica. A gente vai se aprofundar mais sobre isso durante essa semana. Amanhã, especificamente, as características da Igreja de Deus. 8h30 da noite ao vivo, eu espero você. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo programa de hoje. Realmente é um desafio, mexe com todos nós. Mas nós queremos colocar em Tuas mãos cada pessoa que nos acompanha nesse momento. A mente dessas pessoas, para que eu e elas, todos nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.